curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando, o começo do vídeo eu sempre trago o recado. Se você tá aqui ou me acompanha no Instagram, fica atento que eu vou passar aí uma oportunidade para você fazer um test drive no curso online, tá? O curso é diferente do que eu passo aqui pra vocês, tá? Ele é bem completo, ele é diferente. Tem sinastria, tem interpretação de mapa, mas principalmente tem informações que não estão aqui e também em nenhum lugar aí. De livros e outras coisas. E outra coisa, se você é um solar ariano, fique atento que também vai ter promoção aí de leitura de mapa astral. Então, já fica atento aí pra você ter principalmente aconselhamento, né, vindo aqui de mim, Marcela, do Astrologia Integrativa. E hoje eu vou falar de uma competição. Fighting em duas energias. Que competição, né, gente? Na verdade, não são complementares, mas elas se ajudam umas às outras. E isso a gente vive e tá escrito na astrologia, que é o quê? A quadratura direta, né? De Gêmeos e Virgem. Ai, meu Deus do céu, a quadratura entre o ar e o fogo. Não, gente, o ar e a terra. Marcela? Marcela, mas é o mesmo planeta, mas os signos são diferentes. E isso faz com que eu tenha uma quadratura direta entre a questão dos signos aí mutáveis, né, que na verdade é a questão dos elementos, tá? Vamos entender uma coisa pra ficar fácil, Isso fica muito fácil. É o seguinte, gente, nem tudo que a gente entende a gente aplica. Acabou. Podia acabar aqui o vídeo. Nem tudo aquilo que a gente entende a gente aplica. Isso é real. Por exemplo, vamos imaginar que você está lendo um livro de receita. Tô lendo um livro de receita. Primeira coisa. Você vai falar assim, então sempre esse aqui é o problema. Isso aqui é o problema. Entender. Tô lendo um livro de receita. Se eu não entendo o que eu tô lendo, como é que eu vou aplicar? Então, olha que interessante. Por isso que Virgem vem depois. Faz sentido a Terra vir depois. Se eu não tô entendendo o livro de receita. Não tô entendendo. Peraí, eu corto, depois eu pico. O que é? Se eu não tô entendendo, acabou. A aplicação, ela vai vir como consequência dessa falta de entendimento. Isso é real, né? Entender também, por exemplo, eu vou para outro país, outro idioma. Não entendo nada do que eles estão falando. Eu sou uma pessoa que entendo português, leio, hoje é tal dia. Entendi, ok. Mudei de país, meu Deus, mudei de idioma, mudei de etnia, não tô entendendo nada. Isso é entender, não tem nada a ver com aplicabilidade, né? Não tô entendendo nada. Eu lembro que eu fui pra República Tcheca, gente, não entendia nada. Não tinha inglês, era só tcheco, e eu sei ler tcheco? Sei lá, não sei ler tcheco. E entender os tchecos falando inglês e eu falando português, nossa, gente, que... Mas como eu sou desse jeito, eu falo desse jeito, né? Imagina, eu vou num país assim, frio desse jeito que eu falo. É bem assim, mas eu vou assim mesmo, deu tudo certo, já aconteceu um monte de coisa, dá tudo certo, vamos que vamos. Existe isso também, né? Então existe outra coisa também, não só com relação ao país. Por exemplo, estou aqui falando de astrologia, eu tô lendo astrologia, beleza, entendo astrologia. Aí eu vou ler sobre os sistemas de informação. Eles começam a falar umas palavras que eu... sei lá, e geralmente é Biosystem Brother, Real World, sei lá, tudo em inglês, né? E aí começam a falar umas palavras lá, sei lá, dessa linguagem. Sei lá, também não entendo nada. Se eu não entendo, também nem aplico. Então existe também uma questão com relação a isso, tá? Então tem muitas pessoas, então a gente tem que ver isso principalmente aonde? Na primeira infância, né? Tem crianças, por exemplo, que elas não entendem. Se ela não entende, nossa, que esquece. Vamos focar nisso primeiro, né? Que é por isso que quando a pessoa vem com desafios nessa casa 3, ela pode ter desafios, né? Então, entender também é assim, ó, por exemplo, né? Eu entendo, isso está muito relacionado com a geografia, que é o que as escolas, elas ensinam com relação à parte de localização. Eles ensinam o que é bairro, o que é estado, o que é município, pra você se localizar onde eu tô. Peraí, onde eu tô?
Isso é real, porque se eu tô na China, eu sei que eles não vão falar português. Então eu tenho que me localizar, que eu tô na China, eu tenho que falar chinês. Né? É isso. Ah, eu vou pra República Tcheca, ninguém vai falar português lá, gente. Eu tenho que me localizar onde eu tô. Então, aonde eu me localizar, que aí tá relacionado com, né, movimentações, que é o elemento ar, eu tenho que saber entendimento sobre aquela localização. Tem pessoas que não entendem nem o próprio bairro. Tem gente que fala assim, onde é a esquina, onde é a direita, onde é a esquerda. Entende. Isso é real. Pronto, então a gente já falou. Mas dá pra gente falar mais sobre isso? Dá. Mas a gente não vai falar sobre isso não. Vamos agora entender. Mas pegou o fio da meada, é isso. Que é isso, né? Às vezes tem, por exemplo, tem livros, por exemplo, de essa parte esotérica, né, de ocultismo, que eles são avançados mesmo. Nem leia, gente, porque a função sempre da vida é entenda, aplica, entenda, aplica, entenda, aplica. Pra que você vai levar um troço que você nem vai entender, nem vai aplicar? Porque, na verdade, a expansão de consciência está relacionada com a capacidade de aplicação. Só ler não te expande. Você pode ler um livro falando sobre meditação. Tá, você aplica isso? Você faz meditação? Você pode ler um livro que fala sobre amar uns aos outros. Tá, você aplica? Você serve? Você é útil? Você coloca em prática? Não, então pra que ler? Isso é uma coisa legal. Às vezes a gente começa a ler uns livros, tem uns livros da teosofia da eubiose, que são dificílimos, assim. Hoje pode ser que eu leia e eu consiga entender, mas eu lia isso há 10 anos atrás e eu quebrava a cabeça, não sei o quê. Pra quê? Espera o tempo ideal pra ler aquilo. Você nunca vai dar livros de integral ou livros de fórmulas químicas avançadas pra uma criança de 5 anos. Pra que você vai fazer isso? Pra você queimar o neurônio dela? Pra você estressar? Pra você esgotar aquilo que ainda nem foi construído? Pra quê? Né? Então, por isso que é a primeira infância, por isso que é o básico, por isso que é o primeiro quadrante. Aqui é que fica o Mercúrio mais madurezinho, o Mercúrio mais... Peraí, vamos ver se a gente entende isso na prática. Então, aqui é entender na prática. Por que eu tenho que entender na prática? Porque a gente vive aqui e a gente precisa fazer, a gente precisa ter serviços e a gente precisa resolver problemas. E a gente precisa caminhar no mundo terreno, né? Se fosse só no mundo do elemento ar, bacana, ok. Não tem a terra, então pra que eu... Ok, mas não é assim que funciona, né? Então, aqui eu tenho que entender na prática. E aí, o que acontece? Como é que eu faço pra entender na prática de uma maneira mais... que eu tô de fato entendida? É que passa na casa 4, porque faz sentido. Então, eu só vou entender muito bem na prática porque, de fato, tá internalizado em mim. Exemplo. E aí, a gente vai trabalhar aqui. Exemplo. Pessoa vê... ela vê alguém dançando. Então, ela tá vendo. Aí, ela tenta fazer, não faz. Não consegue. Ela não consegue perceber que na verdade, a pessoa mexeu o ombro direito e ela fez um movimento... tipo, pra trás, né? Que ela faz assim, ela não entende. Que também tá relacionado com virgem no quesito da área da saúde, do corpo, da saúde, que é a consciência corporal. A pessoa não tem consciência corporal. Quando não tem consciência corporal é porque ela não tem o que é ela dentro dela, ela não tá internalizada nela mesma, né? Quando eu sei, você pode ver que quando a pessoa sabe, é mais fácil dela vir pra cá. Quando a pessoa não sabe, aí já fica mais difícil ainda, né? Porque ela não... por exemplo, e o que é isso? Ela não consegue ver a aplicabilidade. Então, se ela não consegue ver a aplicabilidade, a curiosidade que é instigado por Gêmeos na casa 3 não tem continuidade. E aí ela não põe isso na rotina dela, porque também aqui a gente tem que falar da rotina, né? Então, ela não põe aquilo na rotina porque ela não entende aquilo. Ela não entende, ela nem passa. Por que ela não vai entender? Porque não internalizou, não tocou, não faz sentido, pra ela não vai trazer... E tudo bem, porque nem toda informação, como eu falo, precisa ser funcional e servir para nós. Por exemplo, pra que eu vou querer saber de sistema de informação? Não quero, tô nem aí. Mas por que você estuda música? Porque tem tudo a ver com astrologia, aí tem a ver. Porque eu entendo, porque eu tô fazendo correlações, né? Sinapses aí com relação a isso. E é isso que é a questão, né? E aí eu vou acender outros.
E é isso que é a questão, né, maior entre essas duas energias, que elas se conflituam por conta de... E por que elas se conflituam? Por que existe essa quadratura? Porque aqui, gente, é rápido, quando eu leio uma receita. Eu leio uma receita. Ou, por exemplo, comprei um móvel, leio é rapidinho. Aí você, na hora que você vai montar, na hora que você vai fazer a receita, putz, cara, que processo. Ou na hora que você vai tentar implementar isso na tua rotina, você não consegue, demora até você entender aquilo. Ou fazer um movimento da dança, né? Até você pegar e o negócio ficar fluido, o negócio ficar bom, o negócio ficar incorporado, o negócio ficar agradável. Lembra que depois tem casa 7, né? Lembra, ficar uma coisa, né, funcional. Então, aí demora. E aí, por isso que tem muita gente que desiste pra vir pra essa casa. Em terra, em virgem. Por isso que virgem é chato nesse sentido. Porque aqui você tem a velocidade do mundo. Você pode ler o livro, às vezes. O livro tem 100 páginas. Você não consegue aplicar nem a primeira. Às vezes você lê um livro de 100 páginas em 1 hora, mas você vai aplicar aquilo, demora às vezes dias. E é realmente isso. Às vezes eu lembro até hoje que eu comprei uma cadeira, eu tive que montar essa cadeira. Eu sou muito boa nessas coisas, né? Eu tenho rapidez nisso. Só que era uma cadeira difícil mesmo de montar. E eu achei meu lado geminiano que meia hora eu montaria. É uma cadeira só. Só que a cadeira ela é toda meia. Ela tem uns pinos e tal. Tem que ficar atento com relação a isso. Então, atento, enraizado, casa 4, como eu falei, sentido. Cara, eu levei 1h30. Eu falei, caraca, velho, levei 1h30 nisso. Por quê? Porque na prática é diferente. Então a gente tem que ter muita paciência. Então por isso que muitas pessoas, elas desistem, elas param. Então por isso que aquela pessoa que começa a ler o livro, não consegue ler outro livro. Então não adianta você ter um acúmulo de informações se essas informações não chegam à aplicabilidade. Você só passa acumulando, sabe? É como se você fosse um balão que fica enchendo de ar e você fica solto. Você lembra que virgem é o servir. Você tem que servir aquelas informações, só que eu só posso servir aquelas informações de uma maneira prática, de uma maneira onde aquela informação entre na rotina de uma pessoa e traga soluções e traga aí resoluções para as questões, né, pessoais das pessoas. Pronto. Por isso que a gente... Aí, olha que interessante, só pra fazer, né? Que aqui é a casa 10, né? Que é o sucesso, que faz um trígono aqui. Por isso que as pessoas que sabem resolver, elas têm capacidade de aplicabilidade, sabem servir, elas têm uma funcionalidade muito boa, elas têm sucesso. Isso é real, isso é real. Vai nela que ela resolve, vai nela que ela resolve, vai naquele lugar que ele resolve. E aí, quanto mais pessoas, né, vão adquirindo, então você vai fazendo parcerias, né? Quanto mais pessoas você vai enchendo, agregando, mais pessoas vão te conhecendo, você vai enchendo, aí você chega no máximo, né? Que é o sucesso. O que é o sucesso? Eu atendi muitas pessoas. O sucesso é esse, gente. E a luz do sol, ele é um baita de um sucesso, o sol é muito sucesso, o sol é sucessaço. Sucesso atrás de sucesso. Por quê? Porque ele fala assim, meus raios solares, eles são tão úteis que todos precisam de mim. Todos. Até o pernilongo chato que pica nós. Até as coisas que a gente não vê. Tudo depende deles. Olha que louco. E ele é tão querido que a gente até faz música pra ele, a gente até dança pra ele, a gente até... Você vê? Que é isso. Então a pessoa só cresce e chega num sucesso porque ela soluciona. Ela soluciona. Aí você vai falar assim pra mim, Marcela, mas tem aquela pessoa que ela tem um baita de um conhecimento e tal. Aí é que tá. Às vezes a pessoa ela tem um conhecimento, às vezes ela tem um valor, ela às vezes tem uma coisa... Só que isso aqui às vezes tá meio embrulhado. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque às vezes as pessoas não estão entendendo como pôr na prática. Se não estão entendendo como pôr na prática, você tem que explicar muito bem. Que esse é o desafio de algumas pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas que têm conhecimentos maravilhosos, mas não chega. E se não chega, as pessoas não adquirem, não vê utilidade e tal. Lógico que também tem umas coisas aí meio da Shopee. Que assim, gente, se for pra comprar tudo da Shopee, a gente vira um consumismo plastificado all the time. Mas aí é isso, separar a clara da gema, sabe? Tanta coisa que eu falo, gente, aí já começa a ficar não dá pra fazer na mão, sabe? Aí já começa um encalhado, mas isso aí também é outra cultura, tá? Vamos pensar aqui de uma outra forma. Porque é sério mesmo, que o que a Shopee faz pra gente, que manda pra nós comprar, é absurdo, né? Então, eu acho que a coisa mais importante é você ver em você.
Tá? E você como professor também pode ver. Eu acho que o professor é muito bom. Ou você como terapeuta, né? E ver isso em você. E o que você pode fazer é ver isso no seu mapa astral. Não, você não vai ver Gêmeos e Virgem. Você vai ver casa 3 e casa 6. Você não vai ver Gêmeos e Virgem. Você vai ver casa 3 e casa 6. Vê em você como é que tá isso, né? Vê em você. Então, eu acredito que isso fica muito legal, que as duas coisas andam juntas, só que a velocidade delas é diferente, é real. Gente, qual é a velocidade de um carro? Sei lá, qual o máximo de uma velocidade de um carro pode atingir na Terra? Uma. Qual que é a velocidade de um jato? Outra. Por que que ir de avião é mais rápido do que ir de carro? Vocês já fizeram viagem? Por que da São Paulo de BH você faz em 2 horas e de carro você faz 9, 10? Por que isso? Porque aqui, ó, é terra. Fica fácil isso, né? Demora pra você chegar até lá. Pelo pensamento é rápido, é muito, muito rápido. Só que, às vezes, o pensamento, ele pode ser rápido, só que ele, por exemplo, ele não traz funcionalidade, aplicabilidade. Não dá pra fazer, não tem, ou demora-se para fazer. Demora-se. E aí, por isso que, às vezes, causa esses conflitos dentro da gente. Né? E aí tende, por exemplo, tem pessoas que só estudam. Você vê pessoas que fazem todos os cursos holísticos possíveis. Todos. Aí ela chega aqui e não consegue trabalho. Chega aqui e não consegue trabalho. Primeiro que ela tá toda tumultuada. Porque assim, meu filho, é tanta coisa também, né? Tudo, aí o que acontece? Essa área da vida não consegue efetivar. Não consegue ter mérito, não consegue botar em rotina. Aí ela fica assim, então eu vou estudar mais, porque eu acho que eu preciso estudar mais. Aí piora. Aí estuda. Aí vai piorando, que você vai ver, você fala assim, meu Jesus, para de estudar. Pega 1, 2 coisas que tem um link e põe em prática, senão você vai ficar louca. Tanta coisa, sabe? Você fica cada vez mais te estimulando mentalmente e menos na prática, você vai criar um desequilíbrio dentro de si. Isso é claro. Entendeu? Se não entendeu, manda mensagem aqui, coloca aqui que eu respondo pra vocês. Um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz.